Turma do nono, galera, como eu prometi, vou dar umas dicasinhas para vocês fazerem sua avaliação amanhã de casos de fatoração. Todos notáveis já deu para a gente revisar bem, mas vamos falar um pouquinho sobre os casos de fatoração. Já revisamos o caso do fator comum e dos agrupamentos, bastante exercícios, e nos vídeos anteriores também fala mais sobre essa parte. Eu vou pegar os casos finais, tá? Diferença entre dois quadrados. Bem, primeiro o reconhecimento é a parte mais importante, reconhecer, né? Então você percebe que aqui tem a diferença entre dois números ao quadrado. Toda vez que você tiver a diferença entre dois quadrados, você pode fatorar como o produto da soma pela diferença de dos mesmos dois termos. Produto da soma pela diferença dos mesmos dois termos. Agora, só pode fazer esse caso de fatoração, aplicar essa técnica, esse modelo, se você perceber que isso aqui é a diferença entre dois quadrados. Não sendo diferença entre dois quadrados, você não pode fazer isso. Bom, aí veja, você faz uma perguntinha simples. Duas perguntas simples. Qual o número que ao quadrado dá A ao quadrado? Qual o número que ao quadrado dá A ao quadrado? A. Qual o número que ao quadrado dá x ao quadrado? Você responderia x. Então, A mais x, A menos x. Certo? Então, por quê? Porque você vai ter que buscar, primeiro, provar que trata-se da diferença entre dois quadrados. Se você provar que isso é a diferença entre dois quadrados, você pode escrever na forma fatorada assim, produto da soma da diferença. Isso aqui chama-se produto da soma pela diferença. Tá? Produto da soma da diferença. Então, veja, aí você faz a pergunta. Qual o número que ao quadrado dá A ao quadrado? Você responde A. Qual o número que ao quadrado dá x ao quadrado? Você responde x. Pronto, então está provado que é a diferença entre dois quadrados. Então você pode escrever assim. O primeiro é A e o segundo é x. A mais x, A menos x, chama-se produto da soma da diferença. É um exemplo bem simples. Você poderia querer uma coisa mais avançada, né? Então, veja bem. Primeiro você percebe que são dois termos. Já desconfia. Dois termos só. Segundo, o sinal do meio é menos. Então, sinal de menos. Então, pode ser a diferença entre dois quadrados, mas você não pode fazer nada ainda. Tem que primeiro provar que isso é a diferença entre dois quadrados. Primeiro tem que provar que é a diferença entre dois quadrados. Certo? Aí você faz as perguntinhas. Que é a mesma coisa que extrair a raiz quadrada, mas você pode usar outro raciocínio. Que é o seguinte. Eu quero transformar na diferença entre dois quadrados. Aí você pergunta, qual o número que ao quadrado dá 81? Que número ao quadrado dá 81? Você responderia 9. Que número ao quadrado daria A à quarta? Você responderia A ao quadrado. Por quê? A regra de potência de potência ensina que potência de potência, nós repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Portanto, A à quarta. Então, A ao quadrado elevado ao quadrado dá A à quarta. Então, eu pergunto, qual é o número que elevado ao quadrado dá A à quarta? Você responde A à segunda, porque 2 vezes 2 é 4. No caso aqui, como está entre parênteses, ambos estão elevados ao quadrado. Então, 9 ao quadrado, 81, e A ao quadrado, A à quarta. Tudo bem. Aí você fica feliz, porque o primeiro termo é um quadrado perfeito. Mas, vamos ver o segundo. Aí você faz a seguinte pergunta. Qual o número que ao quadrado dá 36? Qual o número que ao quadrado dá 36? Você responderia 6. E qual o número que ao quadrado dá y ao quadrado? Você responderia y. Então,
6 ao quadrado, 36. Y ao quadrado. Então, você provou que isso aqui é a diferença entre dois quadrados, DDQ, tá? Toda vez que você provar isso, o modelo é fatorar como produto da soma pela diferença dos mesmos dois termos. Toda vez que for a diferença entre dois quadrados, você pode fazer isso aí, que é o caso inverso de produtos notáveis. Bem, então, aí eu leio assim, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, então o primeiro é 9 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, então o segundo é 6y. 9 ao quadrado menos 6y. Então está fatorado, claro, parcialmente. Está fatorado parcialmente, mas pelo caso da diferença de dois quadrados. Aí você constrói aqui o produto da soma pela diferença. Ok? Então, toda vez que você tiver diferença entre dois quadrados, você fatora como produto da soma pela diferença. Então, é importante ver esse modelo, que é o caso inverso de produtos notáveis. Aí você, que já estudou produtos notáveis, reconhece facilmente que, no caso aqui, aqui é o produto da soma pela diferença. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aí volta para o produto notável. Bem, essa fatoração é parcial, porque você está vendo que poderia aplicar fator comum, mas eu quero dar ênfase agora à diferença entre dois quadrados, certo? Bom, vamos ver mais esse exemplo C para trazer firmeza para vocês. Você desconfia logo. Isso não pode ser agrupamento teria que ter 4, 6. Isso não pode ser um trinômio, não tem três termos. Isso não poderia ser a diferença de dois cubos, porque está na cara que isso aqui não está ao cubo. Sobra então a diferença entre dois quadrados. Mas antes de qualquer coisa, tem polinômio até que não pode ser fatorado por nenhum dos casos. Mas, já que você desconfia, aí você vai testar. Será que é a diferença entre dois quadrados? Será que é a diferença entre dois quadrados? Se for, então vai se adequar exatamente a esse modelo. Diferença entre dois quadrados. Se não se adequar a esse modelo, você tem que procurar outra coisa, então esse polinômio não pode ser fatorado. Vamos fazer a pergunta. Aqui é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, que é o caso inverso de produtos notáveis. Aí você faz a pergunta. Qual o número que ao quadrado dá 121? Qual o número que ao quadrado dá 121? Você responderia 11. 11 ao quadrado dá 121. Qual a letra que elevado ao quadrado dá y ao quadrado? Você responderia y. Então, 11 ao quadrado, 121. Y ao quadrado. Já está ótimo. Agora tem que provar que isso também é um quadrado perfeito. Aí pergunta, qual é o número que ao quadrado dá A ao quadrado? Você responderia fácil. A. Qual é o número que ao quadrado dá B ao quadrado? B. Pronto. Então você provou que isso aqui é a diferença é menos. Diferença de dois quadrados. Toda vez que for a diferença entre dois quadrados, você fatora como o modelo produto da soma pela diferença de dois termos. Toda vez que você tiver o caso da diferença de dois quadrados, você fatora como sendo o produto, fatorar, escrever na forma de multiplicação ou potência, produto ou potência. Como aqui é uma multiplicação, você vai dizer que está na forma fatorada. Ok? Então, eu tenho quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, então o primeiro é 11y. Menos o quadrado do segundo. O segundo é AB. Como é produto da soma pela diferença dos mesmos termos, então aqui também é 11y e aqui também é AB.
Aí nós dizemos que este polinômio foi fatorado pelo caso diferença entre dois quadrados. E aqui chama-se produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Ok? Então, esse é o terceiro caso. Aí vocês vão estudar um pouquinho mais em casa. Só dando uma dica para relembrar, a véspera de prova é bom isso. Só um minutinho. Vamos falar agora um pouquinho do quarto caso. É chamado trinômio quadrado perfeito. Você vai notar que cada caso tem suas características, né? Por exemplo, o fator comum, ele apresenta letras em comum, né? Aí você pega as letras em comum com os menores expoentes e se tiver números, o máximo divisor dos coeficientes numéricos. Então, fator comum, né? Aí depois você bota o fator comum e divide cada termo do polinômio pelo fator comum, vai botando entre parênteses. O agrupamento, a característica tem 4 termos, tem 6 termos. Aí você forma grupos, fatora por fator comum os grupos, depois vai aparecer algo em comum novamente. A diferença dos quadrados, nós acabamos de falar do DDQ, diferença entre dois quadrados, é a diferença entre dois números ao quadrado, quadrados perfeitos. Mas aqui, gente, você desconfia, não pode ser, aqui poderia também ser fator comum, certo? Você poderia botar o 4 em evidência, mas ia ter problema com relação ao caso do trinômio, porque a parte de dentro não iria, digamos assim, ia dar para fazer também, certo? Você pode fazer primeiro um fator comum. Veja, eu vou fazer duas fatorações aqui. Veja, eu tenho 4, tenho 36 e tenho 24. Então, eu poderia pegar o máximo divisor comum entre 36, 24 e 4. É uma pergunta muito fácil, gente. Qual é o maior, eu disse maior número que ele é capaz de dividir 24 e 36 ao mesmo tempo? O maior número que é capaz de dividir 4, 24 e 36. Você vai dizer 4, Barreto. Tá certo. Tem alguma letra em comum? Veja, o A aparece em todas as 3 parcelas? Não. Então, o fator comum aqui é 4. Abro parênteses. Primeiro, observando que eu posso fazer com fator comum, tá? Então, vamos lá. Aí você divide aqui. 36 ao quadrado, aplicando o caso do fator comum, depois eu aplico o trinômio, que é uma fatoração completa. Fator comum. 36a ao quadrado dividido por 4. Você vai dizer 9a ao quadrado. 9a ao quadrado. Depois, menos 24a, presta atenção, menos 24a dividido por 4, que é fator comum. Aí dá menos 6a. Põe aqui dentro. Depois, você pega 4 dividido por 4. 1 mais 1 põe aqui dentro. Então, claro que o fator comum, quando você encontra o fator comum, ele vai dividir todas as 3 parcelas e os resultados colocar aqui dentro, tá? Bem, então, primeiro percebemos que dava para fazer uma fatoração com fator comum, tá bom? Eu vou depois continuar aqui, mas eu quero dizer a vocês que aqui são 2 partes. Aqui é um fator comum e eu estou achando que aqui é um trinômio quadrado perfeito. Então, deixa eu fazer aqui ao lado, separadamente, essa parte aqui, para você perceber que esse cálculo tem 2 etapas. Primeiro, deu para fazer com fator comum, ótimo. O fator comum ali era o 4, não tem nenhuma letra comum, então, ok? Então, aí você percebe, olha, isso aqui não pode ser mais fator comum, não tem fator comum. Não pode agrupar. Como é que eu posso agrupar 3? Não é a diferença entre 2 quadrados, não tem 2. Será que é trinômio quadrado perfeito? Olha, o modelo do trinômio quadrado perfeito seria quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ora,
Se esse polinômio vestir essa roupa, se ele se adequar a esse modelo, você pode dizer que ele é um trinômio, um TQP, trinômio quadrado perfeito. Bom, aí você faz as seguintes perguntas. Geralmente um pouco fraco é você pegar o primeiro e o último e fazer a pergunta. Qual o número que ao quadrado dá 9? A pergunta é essa. Qual o número, aqui é o primeiro, aqui é o último. Primeiro e último. Qual o número que ao quadrado dá 9? Aí você responde 3. A mesma coisa que tirar a raiz quadrada. Qual o número que ao quadrado dá A ao quadrado? Você responde A. Então, só testando. 3 ao quadrado, 9, A ao quadrado. Ok. E aí você pega, você analisa o primeiro termo, o primeiro e o último só. E faz a pergunta. Qual o número que ao quadrado dá 1? Qual o número que ao quadrado dá 1? Aí você responde 1. 1 ao quadrado, 1. Então eu tenho o quê? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então esse aqui é o primeiro, 3A. E esse aqui é o segundo, 1. Tá bom? Olha, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ora, se isso der exatamente igual a isso, você vai dizer que ele é um trinômio quadrado perfeito. Bom, mas a nossa verificação é feita pela parte do meio. Só precisa verificar a do meio, porque essa está igualzinha a essa e essa igual a essa. Mas e a do meio? Quando você multiplica aqui, ó, 2 vezes 3, 6, vezes 1, 6, 6A. Então, bate com isso aqui, ok. Então, agora sim, você pode, com toda a autoridade, dizer que é um trinômio quadrado perfeito. Certo? Então, por quê? Ele se ajusta ao modelo. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aquilo nós estudamos antes. Bem, aí, Barreto, o que eu faço com isso aí? Não está fatorado ainda. Ora, a forma de fatorar o trinômio quadrado perfeito é colocar em forma de quadrado da soma ou da diferença. No caso aqui, quadrado da diferença. Nós estudamos isso em revisão hoje. Então, toda vez que for um trinômio quadrado perfeito, você vai transformar no quadrado da, no caso, diferença, quadrado da diferença, quadrado da diferença, quadrado da diferença de dois termos. Quadrado da diferença de dois termos. Aí fica muito bem, né? Quadrado da diferença de dois termos. Então, como é que é isso, Barreto? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, quadrado do primeiro. Então, o primeiro é 3A. E o segundo? 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, o segundo é 1, mais o quadrado do segundo. Então, só pode aplicar essa forma de fatoração quando você perceber que é um trinômio quadrado perfeito. Voltando aqui, você percebeu que eu precisei primeiro fazer fator comum. Então, deu 4 vezes esse polinômio. 4 vezes... Só que esse polinômio, acabamos de fatorar ele, ó. 3A menos 1 ao quadrado. Então, 4 vezes 3A menos 1 ao quadrado. Isso aqui chama-se fatoração completa. Porque percebemos que era um fator, havia fator comum, fizemos isso. O polinômio restante aqui dentro, percebemos que ele era um trinômio quadrado perfeito, porque ele se ajustou perfeitamente ao modelo. Se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, ele pode se converter, ser transformado num quadrado da diferença de dois termos. É um modelo. Você tem que estudar mesmo, sentar e estudar isso. Eu estou dizendo que quando você tem o trinômio quadrado perfeito, A ao quadrado, mais ou menos 2AB mais B ao quadrado, você converte em quadrado da soma da diferença de dois termos. É um modelo que é o contrário do produto notável, né? Então, que é o contrário do produto notável. Você estudou já os produtos notáveis, que era para desenvolver o quadrado da soma, o quadrado da diferença. Então, nós estamos fazendo agora o caminho contrário. Se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito,
vai transformar no quadrado da soma da diferença. Certo? O quadrado da soma da diferença. Bom, ok? Não foi um exemplo tão simples assim, mas veja esse outro. Outro exemplo dele. 1 menos 4x mais 4x ao quadrado. Aí você começa a perceber. Nessa variação, eu não vou apertar muito, mas na vida real você tem que reconhecer que isso aqui não poderia ser, por exemplo, eu não poderia ter fator comum. O 4, por exemplo, aparece nas três parcelas, o x aparece nas três parcelas. Não. Também não dá para agrupar, porque para agrupar eu teria que ter no mínimo 4. Também não é a diferença entre dois quadrados, são três termos. Aí você pode ficar assim pensando, será que não é um trinômio quadrado perfeito? Se for um trinômio quadrado perfeito, vai ser, o modelo é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E, se isso for verdade, você fatoraria como quadrado da diferença de dois termos. Tá? Porque aqui é menos, se fosse mais é quadrado da soma. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, mas o esforço maior é provar que é um trinômio quadrado perfeito. Aí você pergunta, qual o número que é ao quadrado dá 1? Você joga 1. E qual o número que é ao quadrado dá 4x ao quadrado? Qual é o número que é ao quadrado dá 4? Você diz 2. Qual o número que é ao quadrado dá x ao quadrado? X. Então, quando você fatorar, aliás, quando você transformar isso aqui em quadrado, você tem que prestar atenção a isso. Olha só, a minha pergunta. Qual o número que é ao quadrado dá 4? Você diz 2. Qual o número que é ao quadrado dá x ao quadrado? Você diz x. Ok? Então, como é que ficaria? Aí, ficaria com o modelo quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, aqui é o primeiro, aqui é o segundo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2x. Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ok? Bom, aí, mas pode ser que esteja correto, mas quem vai dar o ok para você, dizer que é um trinômio quadrado perfeito, essa parte do meio. Quando você multiplica aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2, 4, 4x. Então, se esse termo central bater com esse, você prova que isso aqui, você acaba de provar que isso aqui nada mais é do que um trinômio quadrado perfeito. E se ele for um trinômio quadrado perfeito, ele pode ser transformado no quadrado da diferença de dois termos, quadrado da diferença. Aí você pode fazer a brincadeira. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Então, o primeiro é 1. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. O segundo é 2x. Tá? Então, brincando, usando aquela regrinha de produtos notáveis, você conseguiu fatorar. Mas por que fatora? Porque está em forma de potência. Fatorar é colocar em forma de potência o produto. Potência é o produto. Então aqui nós fizemos duas coisas, produto e potência. Aqui não, aqui colocamos só na forma de potência. Ok? Então você tem que pegar esse modelo, aplicar justamente esse modelo para quando for trinômio quadrado perfeito. Veja esse exemplo C. Uma coisa interessante observar que esse sinal aqui nunca será negativo. Se esse sinal for negativo, você não tem trinômio quadrado perfeito. Porque é quadrado do primeiro, mais ou menos, 2 vezes o produto do primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse quadrado do segundo sempre será positivo. Então, se isso aqui fosse menos, eu já pararia, não ia fazer mais nada. Bom, como eu disse, você aqui não tem um fator comum. O que seria o fator comum? 5. 5 divide todas as coeficientes numéricos. A letra X aparece em todas as parcelas? A letra C aparece? Não. O fator comum está fora. Agrupamento não pode, tem que ter 4, no mínimo, 4. Diferença entre dois quadrados, pelo amor de Deus. Então agora eu posso tentar aplicar trinômio quadrado perfeito. Então eu tenho o quê?
Aí eu vou ter o quê? Quadrado do primeiro mais, nos exemplos anteriores eram menos, 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, tá? Aí você vai ver se isso se ajusta ou não ao modelo. Primeira pergunta, qual o número que é o quadrado da 25? Qual o número que é o quadrado da 25? Você responde facilmente, 5 barra. Qual o número que é o quadrado da x ao quadrado? Você vai responder x. E o último termo também, você pega o primeiro e o último termo. Qual o número que é o quadrado da c ao quadrado? Você responde c. Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Como eu disse, você não deve se alegrar ainda não. Tem que verificar o termo central para ver se bate com o termo central. Quando você pega aqui e multiplica, veja, 2 vezes 5, 10, 10xc, ou 6x, 10cx. Aí bate exatamente com o termo central, aí você prova que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito e a fatoração vai ser quadrado da soma de 2 termos, tá? Se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, então você pode escrevê-lo na forma de quadrado da soma de 2 termos. Então, seria primeiro e segundo. Quadrado do primeiro, então primeiro é 5x. 2 vezes o primeiro, que é 5x, vezes o segundo, então o segundo é c, mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, que é 5x, perdão. Quadrado do primeiro, 5x, né? Primeiro é 5x. Quadrado do primeiro, a regra que nós aprendemos, que é o produto notável. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o primeiro é 5x e o segundo é c, tá vendo? C. Fatorou, sim. E aqui chama-se quadrado da soma de 2 termos, que quando você desenvolve dá um trinômio quadrado perfeito. Tá, pessoal? Então, esse caso aí é interessante e você vai tentar desenvolver em casa, fazer mais exemplos. Não adianta eu ficar fazendo só, você tem que fazer, botar a mão na massa e perceber que as dificuldades são para serem vencidas. Então vamos lá. Nesse tempinho que resta, vou mostrar esse modelo aqui rapidinho, pessoal, que é um modelo que vai levar a soma de 2 cubos. Mas você não precisa acreditar nisso. Você vai